A França e a Inglaterra estavam em guerra há quase 100 anos. Em 1328, morre o rei francês Carlos IV sem deixar herdeiros ao trono. O país vira uma desordem, o que torna um alvo fácil para invasões. A Guerra dos 100 Anos, como ficou conhecido esse conflito, começou quando a Inglaterra invadiu a França na tentativa de conquistar o território de Flandres, na região norte. A área era rica em comércio e garantiria aos ingleses uma porção de terra no continente europeu. Depois de um longo período, quando a França já se via sem saída, surge uma heroína, Joana d'Arc. Joana d'Arc nasceu em 1412 em Domremy, França. Analfabeta e muito católica, morava em uma aldeia que nunca havia sido vítima de nenhum conflito de guerra até 1428, quando foi invadida pelos borgonheses. Joana alegou aos 13 anos ouvir vozes que achava serem de Deus, e um dia ela ouviu que Deus a havia escolhido para liderar o exército francês. E assim, Joana atravessou terras dominadas por borgonheses com o objetivo de chegar a Chinon e pedir a Carlos VI que lhe entregasse um exército. Diz a lenda que os nobres do castelo queriam colocá-la à prova. Camuflaram o rei no meio de todos na sala, e quando Joana chegou, ela o reconheceu de cara e disse: Senhor, vem conduzir seus exércitos à vitória. Em março de 1429. Devido à sua insistência, Joana consegue a confiança do Delfim Carlos VII. Assume a sua primeira missão no exército, libertar Orleans, que havia sido tomada há 8 meses pelas tropas inglesas. Orleans era divisa entre os exércitos da França e Inglaterra, com o exército francês ao sul e o inglês ao norte. Orleans era a segunda região mais importante da França e estrategicamente significativa. Joana, na luta de reconquistar Orleans, atacou no coração da região, um forte e um ataque frontal, sendo que o portão da frente era o local mais arriscado, onde haviam mais soldados. Eles ganharam essa quase impossível batalha. Porém, Joana foi atingida por uma flecha que penetrou 15 centímetros em seu pescoço. Alguns acharam que ela iria morrer, o mais provável de acontecer, mas um tempo depois, ela já estava de volta à batalha, ato considerado um milagre, e com palavras do Papa, isso só poderia ser possível, pois Joana tinha um pacto com o demônio. O exército toma toda a região de Orleans em apenas 2 semanas, o que o exército inglês havia demorado 2 meses para conquistar. Isso a leva à sua próxima missão, a coroação do rei Carlos VII em Reims. Alguns encaram essa como a última grande vitória de Joana. Segundo as vozes, nos sonhos de Joana, a guerreira não tinha mais nenhuma batalha na qual participar, mas o rei pediu que ela ficasse em seu exército. Outro motivo para ela ter permanecido foi que se os ingleses invadissem Paris, o trono francês estaria extremamente ameaçado. Joana então batalhou por Paris. Porém, essa foi a sua última missão. Foi capturada em campo de batalha a cerca de 8 quilômetros de Paris pelos borgonheses, os aliados dos ingleses, e foi presa em 23 de maio de 1430. Os ingleses negociaram com os borgonheses e ficaram com Joana, não podendo simplesmente executá-la, pois dessa forma ela viraria um mártir. Então eles dão ouvido ao bispo Pierre Cochon, que prometeu que no tribunal a faria parecer bruxa e a acusaria de heresia. Em 9 de janeiro de 1431 começa o processo contra Joana d'Arc. No dia 21 do mesmo mês, ela é ouvida pela primeira vez pelo tribunal e nega ser bruxa. Thomas Corsellis fez a leitura dos 70 artigos que a acusam de heresia em agosto do mesmo ano. Um mês depois de ter pedido para o Papa se confessar, Joana recebe sua sentença de morte. Após a leitura de seu veredito, ela foi queimada viva aos 19 anos em Rouen, na França. Joana teve suas cinzas jogadas no rio Sena.
20 anos após sua morte, a França finalmente se livrou dos ingleses. Fim da guerra. 490 anos depois da igreja ter queimado viva, ela reconheceu Joana d'Arc como santa. E hoje, ela é a padroeira da França e mensageira divina. Ela não é lembrada como bruxa, mas sim por sua bravura e tudo que fez pela França. Diz a lenda que os nobres do castelo queriam colocá-la à prova. Camuflaram um delfim no meio de todos na sala. Cala a boca, Camila, você não para